Provérbios 26, eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 28. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 26, do 1 ao 28. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Mas sabe ao preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é um homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com o engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Alguns que vivem na impureza espiritual gritam à luz da sujeira natural. É sempre de outra maneira, de outra forma, né? Sempre quando você aponta o dedo para alguma coisa, tem 3 apontados para você. Você, ao mesmo tempo, pode estar atento a questões espirituais e não ser tão zeloso com questões materiais. Você pode ser tão zeloso por questões materiais e não ter esse mesmo zelo pelas questões materiais, espirituais. E aí vem uma pergunta: educação e santidade são sinônimos? Será que é possível ser educado e não ser santo? E aí? Né? Então é possível que uma pessoa tenha um comportamento regrado, até esteja socialmente bem sucedido, cumpra as regras sociais, mas diante de Deus seja um transgressor. Esses dias, conversando com umas pessoas, com umas irmãs sobre os mandamentos, né? Explicando o que são os mandamentos. E aí tem lá
não adorarás, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus requer exclusividade. E aquele mandamento não é apenas para não ter outros deuses, é para que você só adore a esse Deus. É possível que alguém tenha um comportamento de vida que seja bom, a pessoa só falta ser crente, só falta aceitar Jesus, falta tudo, né? Tem um livro lá, né? Quase salvo, porém fatalmente perdido, né? Então, a pessoa pode ser uma pessoa boa, mas não ter. E aí, com essa ideia, a gente percebe que todos nós, como seres humanos, ainda que sejamos cristãos, podemos, em alguma medida, e aí Jesus usa essa expressão para os religiosos, os fariseus, podemos coar um mosquito e engolir um camelo. Jesus cita isso num contexto em que os religiosos davam o dízimo das sementes. Pegavam as sementes, tem lá, colhi, tem 100 sementes. Vou contar, separar 10 e vou entregar lá para o sacerdote, lá no templo, lá, 10 sementes. Estou dando dízimo de tudo quanto eu tenho, até das sementes. Mas negavam os princípios elementares da fé. A misericórdia, o amor e a justiça. Então, é possível que mesmo nós, estando na igreja, querendo obedecer ao Senhor, sejamos muito puros em algumas áreas e até condenamos outros irmãos quando pecam e praticam determinadas atitudes, mas não consigamos perceber a nossa própria sujeira. É possível isso. E aí, Salomão, se no capítulo 25, quando a gente começou a falar sobre as símiles, né, que é um ensino baseado em comparações, e aí sempre essa expressão como, mostra que ele está ensinando por comparações. No capítulo 25, onde começa essa sessão, nós vimos semana passada que o ensino era entendendo a sabedoria na prática da vida. Ele mostrou várias atitudes que seriam expressões na vida prática de alguém que é sábio. Ensinou pelo lado positivo, pelo lado bom, o que deve ser feito. Agora ele vai apresentar do que a gente deve fugir, o que a gente não deve fazer. Fugir do mal, da aparência do mal, de práticas que se manifestam no nosso dia a dia e que a gente precisa passar longe, mas que se a gente não estiver atento, a gente pode estar ajoelhado, louvando ao Senhor em oração e estar mantendo essas práticas no nosso dia a dia. Então, Tiago, em determinado momento, ele diz: é estranho uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga. É estranho a mesma boca louvar a Deus e amaldiçoar o seu irmão. Então a gente precisa vigiar o caminho que nós traçamos para a nossa própria vida e olhar mais para nós mesmos do que para a vida do outro. E aí Jesus, em Mateus, capítulo de número 7, do verso 3 ao 5, ele diz assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E esse texto é autoexplicativo, né? Você tem um cisquinho, ou seja, você olha para o seu irmão e vê que ele tem um cisquinho, um pecado. Você acha que aquele cisquinho, que é o pecado, é um pecadão. E você não consegue perceber que seu pecado é maior do que o dele. E que antes de corrigir o próximo, você precisa corrigir a você mesmo. Começando daí, já começa bem, é difícil. A nossa tendência é sempre apontar o dedo, sempre olhar para os erros dos outros e nunca olhar para os nossos próprios erros como
nas 2 ou 3 semanas passadas, nós começamos o estudo falando sobre a inveja. Eu perguntei, quem é invejoso? Né? Nunca nenhum invejoso vai reconhecer que é invejoso, nunca. Não tem como. Nós praticamos muitas vezes a inveja e nunca a gente vai falar que é invejoso. Embora a gente tenha que dobrar o joelho e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Que sou invejoso, né? Que cobiço, que não tenho que cobiçar. Então tira primeiro a trave que está no seu, ou seja, a imagem de que algo que está em nós é muito maior do que aquilo que está no próximo. Então eu preciso cuidar de mim primeiro, trabalhar a minha vida, para depois ser um instrumento para orientar o outro. Então é possível, com isso, nessa introdução estou querendo dizer o quê? Que é possível que não vejamos claramente nossos próprios pecados. E aí Salomão quer mostrar como esses pecados... É claro que todo esse ensino do capítulo 26, ele se repete ao longo de todo o livro de Provérbios, são temas que são recorrentes no livro de Provérbios, mas ele vai mostrar algumas ações em que essas atitudes pecaminosas, que nós chamaremos de vícios, né? Vício não é aquilo que você um dependente químico, não é nesse sentido que nós tratamos a palavra vício nesse sentido, mas o contrário da virtude. Quando a gente lê livros e material sobre até ética e materiais antigos, como Aristóteles, você vê de um lado você fala da virtude e do outro lado você fala do vício, o que para nós é pecado e boas obras, né? Contextualizando para nós. E aí esse trecho de comparação vai do capítulo 25 até o capítulo de número 27, e aqui ele vai mostrar o que é ruim nessa vida em termos de comportamento. Se no capítulo 25 nos ajudou a enxergar uma vida de sabedoria na prática, naquilo que é bom, agora no capítulo 26 ele vai ensinar pelo lado oposto, da forma negativa, o que é ruim e o que você deve fugir, o que você deve evitar. Então eu quero trabalhar nesse capítulo com a ideia do fugir do mal. Esse é o nosso tema, fugindo do mal. E a primeira coisa que ele vai mostrar, que vai do verso 1 ao verso 12, que nós precisamos fugir do mal da tolice. Essa palavra insensato, ela aparece várias vezes nesse texto, e sempre do verso 1 até o verso 12. Né? E fica até redundante ele ficar repetindo essa palavra, insensato. Insensato, no contexto de Provérbios, é o tolo, é alguém que não quer se conduzir a própria vida pela sabedoria divina, ele não quer aprender. Ele quer viver com base naquilo que ele acha. Eu acho assim, cresci assim, aprendi assim, e não estou aberto para nenhum ensinamento contrário àquilo que eu sei, porque o que eu sei é a verdade. Então o insensato não é alguém ignorante, que não conhece nada, é alguém que abdicou de qualquer conhecimento divino. É alguém que resolveu ser o seu próprio Deus, o seu próprio Senhor, o seu próprio mestre. É alguém que não quer mais aprender. Então, tudo que ele entende é com base no que ele sabe, não com aquilo que ele ouve de Deus e da palavra de Deus. Então, a ênfase recai sobre aqueles que querem viver uma vida sem as regras da sabedoria divina, sem as normas da palavra de Deus. O ser humano, de uma forma geral, ele quer isso, ele quer essa independência, ele quer essa liberdade, que se ele deixa essa liberdade, que na verdade é ilusória, ele passa a ser escravo do pecado. E se ele consegue uma liberdade do pecado, ou seja, se ele consegue uma libertação do pecado, e essa só é possível em Cristo, ele passa a ser escravo de Cristo. Em outras palavras, ou você vai andar na cartilha de Deus, ou você está andando já na cartilha do diabo. Ou você não tem outra opção, não tem em cima do muro. E aqui o insensato no livro de Provérbios é alguém que realmente rejeitou esse ensino. Alguém que não é sábio, que vive na independência da sabedoria divina, não deve ser honrado. Verso 1 e verso 8 tem o mesmo ensinamento. Ou seja, a neve no verão não acontece. Chuva na ceifa.
A chuva vem antes da colheita, vem para que a planta cresça. Então, são duas situações que não têm propósito de ser, sentido de ser. E ele diz assim: a honra não convém ao insensato. Como isso se demonstra na nossa vida? Não devemos honrar ensinamentos que são contrários à palavra de Deus. Bater palma. E você vê na sabedoria facebookiana, estou inventando a palavra aqui, na sabedoria facebookiana, tem um monte de cristão cheio de sabedoria, mas que não vem da palavra. Tem opiniões para tudo, entendimento para tudo, explicações para tudo, mas você percebe um distanciamento da palavra. E aí só ali o compartilhar, né? E a gente precisa vigiar aquilo até mesmo que nós compartilhamos. Existem situações, publicações que eu não curto, existem muitas verdades no meio, mas no meio daquele monte de verdade tem uma mentira. Eu não curto. Não consigo. Falo, não, até porque pastor, a gente precisa vigiar. Então, verso 1 e verso 8, ele vai dizer que a honra não convém ao insensato, ou seja, aquele que abdicou do entendimento de Deus, da palavra de Deus. Verso 8, ele vai dizer como que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim o que dá honra ao insensato. É aquilo que o Novo Testamento chama de jogar pérolas aos porcos. Você prestigiar alguém que está andando no caminho errado. Aqui a ideia é: não seja conivente com o erro. Não seja conivente com o pecado. Não preste honra a quem não está seguindo a palavra. Por isso a Bíblia e o próprio livro de Provérbios, a gente já estudou isso aí em capítulos passados, a parcialidade não é boa. Você tem que ser imparcial. E imparcial para a verdade da palavra de Deus. Você não vai tomar lados, mas você tem que seguir o que a palavra de Deus diz. O verso 2, e aí está dentro desse contexto, do verso 1, 3, embora não vai aparecer aqui a palavra insensato, mas dentro desse contexto, insensato é aquele que, arvorando-se de conhecimento, de o que ele entende é verdade, ele pode até praguejar contra alguém, mas ele não sabe que maldição sem causa não pega. Ou seja, você vai sofrer as consequências dos seus próprios atos. Certa vez, Davi, andando nas suas lutas de fuga, fugindo, né? Nesse episódio, se não me engano, ele está fugindo de Absalão. E aí vem alguém, começa a amaldiçoar Davi, e os soldados de Davi falam: não quer que a gente mata ele não? Vai deixar ele ficar te amaldiçoando? E aí o que Davi fala? Não vou levantar a mão contra ele não. Vai que se Deus mandou ele me abençoar, me amaldiçoar. Se Deus mandou ele me amaldiçoar, eu não vou poder fazer nada contra. Agora, se Deus não mandou ele me amaldiçoar, vai que Deus olha para toda essa maldição que ele está intentando e praguejando contra mim, e olhe para mim com misericórdia. Deus olhe para mim com misericórdia e cuide de mim e me trate segundo a sua benevolência. Ó a visão, né? E aí lá em Números, capítulo de número 22, que é um texto claro que a gente usa, usa nesse sentido também, né? Vem a pergunta, né? Macumba pega em crente? A gente entende que não. Se você está ligado com Jesus, a pergunta antes dessa deveria ser: você está aliançado com Jesus? Porque o mal, ele existe. Agora, se você estiver ligado com o Senhor, sobre o povo de Deus não tem encantamento. Essa é a palavra, né, do próprio Balaão, quando é contratado para poder amaldiçoar o povo de Deus, e ele tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, naquele episódio que a mula fala, né, e a mula ali prega o evangelho, né, se a gente pudesse contextualizar, né, e ele não consegue entender isso.
Depois, mais para frente, um dos livros históricos vai dizer que Balaão ensinava as outras pessoas a colocar tropeço diante do povo de Deus, para que o povo de Deus pecasse. Mas ele chega à conclusão: eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Então alguém pode até falar alguma coisa, alguém que não tem sabedoria, praguejar, amaldiçoar, mas ele está dizendo: olha, maldição sem causa não se cumpre. Então, se você está ligado com o Senhor, você está em paz. Tá? Verso 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Ele está dizendo: disciplina. O tolo não seguirá um melhor caminho a não ser que seja disciplinado, corrigido. Então esse texto está falando sobre a importância da disciplina. Agora, no próprio livro de Provérbios, ele vai dizer que dificilmente o tolo, o insensato, ele consegue ser corrigido. Lá no capítulo 17, no verso 10, ele vai dizer assim: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Porque quando alguém não quer ser regido pela palavra de Deus, não se submete, é pior que o jumento, que nem com freio nem com açoite pode ser disciplinado, pode amassar o barro, sofrer as consequências dos seus pecados, ser julgado por Deus e nem por isso se arrepende dos seus pecados. Algo claro nesse sentido a gente vê em Apocalipse, na altura do capítulo 14, depois capítulo número 16, 17, quando ele menciona sobre os flagelos de Deus no mundo, e aí as taças da ira de Deus. E mesmo com toda a punição, com todos os tormentos que Deus envia, eles não se convertem, eles não se arrependem dos seus pecados. Mas aqui a ênfase que ele está dando, diferente ali do capítulo 17, verso 10, que é para enfatizar que o sábio é aquele que se deixa admoestar, que se deixa ser repreendido. Aqui no capítulo 26, no verso 3, ele está dizendo da dureza de coração e dureza de mente do tolo. Então ser tolo não é sábio manter a cabeça dura e não ouvir ninguém. A gente precisa aprender a ouvir, né? E aceitar conselho, aceitar a repreensão, porque senão a disciplina vem. E ele vai dizer que, de outra forma, a vara é para as costas dos insensatos, ou seja, a disciplina de ser corrigido, para que de alguma maneira ele tente ser mudado por isso. Isso vai na contramão. Estava lendo, estou numa fase que estou lendo os livros de C.S. Lewis, né? Um escritor do século XX, e aí ele fala sobre o humanitarismo. Estou falando porque está fresquinho o humanitarismo. O humanitarismo é a ideia de que as prisões não servem muito, porque ela não consegue recuperar ninguém. Então muda-se a ideia de justiça e correção para a ideia de recuperação. Então a pessoa não precisa mais ser corrigida e pagar com justiça aquilo que ela cometeu. Na verdade, o pecado e o erro dela é um desvio de caráter que precisa ser corrigido por um psicólogo, um terapeuta, em um ambiente que proporciona uma mudança para que essa pessoa seja reingressada na sociedade. Ele está dizendo que isso é um desvio de propósito. A ideia de quando se foge da justiça em virtude da transformação do outro e perde-se o caráter de mérito, né? Porque se você fez errado, você tem que pagar por aquilo que fez. É o que o Provérbio está ensinando. O insensato, que não é dirigido pela palavra do Senhor, fez o que é errado, faz o que é errado, ele tem que ser corrigido por isso. Então o pecado, o que a Bíblia nos ensina, é que o pecado tem que ser punido. Deus fez isso em Cristo pelos eleitos. E se nós transgredimos, ainda que tenhamos sido perdoados, sofreremos as consequências dos nossos erros também. Então é algo que a Bíblia fala tanto sobre a criança, né, a vara da disciplina, o filho, para que quando ele for velho não se desvie do caminho, né, e aqui a respeito também dos insensatos. Ao dizer que o insensato
não merece resposta, aí eu já estou no verso 4 e verso 5, né? Parece que o verso 4 contradiz o verso 5, mas a gente vai mostrar isso aí. Ao dizer que o insensato não merece respostas, está nos lembrando que não devemos levantar discussões para convencer alguém que não quer escutar e nem ser convencido. Você não adianta discutir com alguém que está com a cabeça fechada, mas se alguém quer conversar, então você senta com essa pessoa e você discute, troca ideia e fala e emite a sua opinião. Paulo ele vai ensinar a Timóteo dizendo assim para Timóteo: Timóteo, não entra em discussões que não vão acrescentar nada, que vão falar de genealogia, que vai falar sobre outras coisas que não vão acrescentar nada para a salvação de alguém. Evita as discussões e os falatórios inúteis. Paulo fala assim para Timóteo. Essa mesma ideia aqui, que existem pessoas que nos tentam apenas para arrumar discussão. E nessa discussão, ela lança a discussão, o tema da discussão, coloca fogo no negócio e ela mesma não tem respostas para nada, apenas para sair dizendo assim: olha, tá vendo? Ninguém sabe de nada. Mas ela também mesmo não tem respostas. Então ele está dizendo: evita as discussões. Essa é a primeira ideia. Não responda ao insensato segundo a sua estultícia. Não entra em discussões tolas. Mas, aí onde vem entra o verso 5, né? Ao insensato responde segundo a sua estultícia. No primeiro momento ele diz: não responda. Agora está dizendo: responda. Responda segundo a estultícia, ou seja, seja sucinto. As respostas devem ser sucintas para que ele não considere a si mesmo como um sábio. Temos que responder de alguma maneira sem promover as discussões que os tolos desejam. Então a gente tem que saber se posicionar. Pedro ele vai dizer que nós devemos saber dar a resposta, dar razão da nossa fé com aqueles que vêm nos questionar e nos perguntar. Como uma criança de 6 anos, 7 anos, que às vezes chega para o pai ou para a mãe e faz uma pergunta, faz a seguinte pergunta: ô pai, como é que eu nasci? Aí você já fica querendo imaginar assim: não, eu tenho que responder a ela, como é que um homem e uma mulher têm relação sexual, como é que a criança é gerada no ventre, depois como é que nasce. Não, a criança, ela só quer saber como ela veio ao mundo. Então a resposta é limitada a essa pergunta, você não precisa entrar em detalhes, né? É nesse sentido que ele está dizendo: você seja sucinto nas respostas, mostrando: ó, esse é o meu posicionamento, mas não dá lenha para que essas pessoas aumentem a discussão e não vai chegar no final das contas, não vai chegar a lugar nenhum, né? Então ele está dizendo: ó, vigie isso para que você não entre na onda, na vibe do insensato. Aí existem pessoas lá, é WhatsApp, é Facebook, e um posta uma coisa e fica aquele monte de comentários, né? Teve uma vez que eu fiz uma postagem no Facebook e a gente começou um monte de comentário. Eu respondi uma, depois eu parei e falei assim: não adianta, não vai. Cada um já está construído na sua cabeça o que acha, e só vai aumentar a discussão se eu ficar dando respostas. Então, não queira dar todas as respostas, né? Entrar em discussões que não vão levar a lugar nenhum. Mas se alguém está disposto a conversar, né, saber por que conversar e dialogar de maneira respeitosa, então não há problema algum, né? O tolo não é alguém de confiança para se pedir que entregue uma mensagem, né? Aí o verso 6. Não queira que os que não têm sabedoria possam anunciá-la simplesmente porque você ditou para elas. Você fala, compartilha alguma coisa com alguém e você acha que esse alguém vai repetir o que você falou. Não necessariamente. Pessoa que não tem sabedoria, você pode até falar, mas ela não vai repetir, conseguir traduzir aquilo que você falou, aquilo que você ensinou, aquilo que você compartilhou. Ela vai continuar repetindo as mesmas asneiras, as mesmas tolices, os mesmos erros. Por quê? Porque está tudo fechado. Não entra nada. Isso deve nos ensinar sobre paciência com lidar com as pessoas, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas entendam exatamente aquilo que a gente está falando, e às vezes não é a hora, não vai entender. E aí você quer convencer alguém: não é isso que eu estou falando, é isso, e você quer falar, quer que a pessoa, que chegue na mente da pessoa tudo aquilo que está aqui na sua mente,
E não vai conseguir, você não vai conseguir traduzir, ela não vai conseguir alcançar. Então ele está dizendo, no verso 6, os pés cortam e dano sofre. Né? Vai ter dano se você confiar essa mensagem e esperar que o insensato entenda tudo que você tem falado. Não vai, porque são padrões diferentes. Um é o fundamento do cristão, outro é o fundamento da sociedade. São fundamentos diferentes. E tudo é construído nesses fundamentos. Então, quem tem um fundamento diferente da fé cristã, dificilmente vai alcançar alguns valores e alguns intentos que nós temos quando nós compartilhamos os nossos posicionamentos. Né? E aí, não tem muito o que fazer, é uma obra do Espírito Santo. Verso 7 e verso 9 falam sobre o provérbio nos lábios dos tolos sem sabedoria. Provérbio aqui é o mesmo que parábola, tá? Os ensinos nos lábios dos insensatos não fazem sentido algum, porque não têm proveito, visto que não sabem como aplicá-los em suas próprias vidas. Eles não fazem isso, né? O que ele está dizendo? Verso 7, as pernas do coxo pendem bamba, ou seja, alguém que tem perna, mas não anda, é como uma parábola na boca de quem não tem sabedoria. E aí, verso 9, como o galho de espinhos na mão do bêbado, ele não sabe o que fazer, não tem tino. O que eu vou fazer com isso? Até se fere. Então ele está dizendo, não tem sentido de ser uma palavra sábia de ensinamento na boca de alguém que não pratica nada disso. Então a gente vê a importância de que aquilo que nós falamos deve ter harmonia com aquilo que nós praticamos. Porque se você fala, mas você não pratica, vou mudar aqui. Se nós falamos e nós não praticamos, nós somos como um bêbado segurando um galho cheio de espinho, ou como alguém que tem pernas, mas não pode andar. Não tem proveito. Então o que ele está ensinando é que nós devemos estar atentos para seguir essa sabedoria. A gente vai perceber, e aqui me ocorre outro texto no Novo Testamento, o que Jesus fala sobre a árvore e o fruto? A árvore boa vai produzir fruto mau, e a árvore má vai produzir fruto bom. É isso? Bem, porque pelo menos para vocês falar alguma coisa, que eu estou emendei a primeira, a segunda, só eu que estou falando, né? Então não, a árvore má vai dar fruto mau. Aí Jesus questiona, como podem vocês, sendo maus, falar coisas boas? Não tem como. É onde, nesse sentido aqui, o insensato, não adianta ter provérbio, não adianta ter palavra de Deus. A palavra de Deus está na boca do diabo, mas ele não pratica nada dela. Porque ele falou para Jesus, está escrito lá no Salmo 91, no Salmo 2, aos seus anjos vai dar ordem a teu respeito para que te guarde, Salmo 91, e não tropeces em nenhum caminho. Está escrito lá. Ele conhece a palavra toda, mas ele não pratica nada. Assim é a palavra de Deus na boca de quem não vive a palavra de Deus. Jesus fala isso no Sermão da Montanha, em Mateus 7, a partir do verso 24 até o verso de número 28, 27. Ele diz que prudente é aquele que ouve a palavra e pratica. É semelhante a alguém que construiu a casa sobre a rocha. Isso aí. Vamos seguir. Então tem que ouvir a palavra, ter a palavra na boca, mas praticar com a vida. O insensato nunca vai ter isso. Já reparou que você pode lidar com pessoas que conhecem muito da Bíblia, mas não fazem nada daquilo que conhecem. Tá? Então a gente tem que vigiar. Verso 10. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Então aqui a ideia é promover os que não têm sabedoria, é oportunizar mais feridas. Se você promove, se você dá confiança, vou usar essa expressão, se você dá confiança para quem não tem sabedoria, você está dando oportunidade para que pessoas sejam feridas. Porque alguém que não tem sabedoria, a gente vai ver mais para frente aqui,
depois que a gente falar sobre preguiçoso, é alguém que usa as palavras de maneira indevida e vai ferir as pessoas. Porque alguém sabe, ele precisa saber como usar a palavra, como usar a língua, não para machucar, para ferir. Tiago diz que a língua, sendo um órgão pequeno, incendeia uma grande floresta. Se alguém consegue dominar a língua, domina o corpo inteiro. Então, é nesse sentido, quando alguém assalaria, ou seja, convida para trabalhar, que é nesse sentido, usando a interpretação literal, quando alguém paga um salário para alguém trabalhar para si, mas alguém que não tem sabedoria vai ter prejuízo. É como um flecheiro que a todos fere. Nas guerras antigas, existiam alguns reis ou comandantes de exército, a gente vê isso em filmes, né? Eles enviam a cavalaria primeiro, ou dependendo do exército inimigo, a infantaria primeiro. Mas no meio da batalha, ele separa os arqueiros. Aí o capitão dá a ordem, pode jogar. Aí alguém vê e diz, mas vai bater, vai pegar, vai matar os nossos soldados também. Aí o capitão diz assim, não, mas vai matar os deles também. É essa a ideia, é alguém que não tem sabedoria nas palavras e vai ter oportunidade de ferir a todos, pessoas boas, pessoas ruins, vai ferir todos sem distinção, né? Vai fazer mau uso da palavra. O insensato, verso 11, o insensato não costuma desistir da sua ignorância, pelo contrário, está sempre defendendo o que julga ser melhor, sem contudo ser sábio. Ele é dirigido pelo prazer, simbolizado aqui pelo gosto do vômito. Ele quer ter a sensação do prazer e do pecado novamente. Pedro fala sobre isso. Então, aí se completa certo adágio popular, né? Ele volta ao vômito, como o cão que voltou ao vômito. Aí, no verso 11, ele está dizendo, como o cão que torna ao seu vômito, está assim o insensato que reitera a sua estultice. Então, alguém que insiste no erro, alguém que insiste no seu pensamento que não tem nada da sabedoria divina. A cabeça está fechada para aprender qualquer coisa, e ele diz que aquilo é verdade. E aí, o contexto é, eu estou defendendo aquilo que eu acredito, que é certo, e esse caminho certo leva a práticas erradas, é o contexto do insensato, alguém que não é dirigido pela sabedoria. Então, alguns intérpretes vão dizer assim, esse voltar ao vômito é por causa da sensação. Como alguém viciado, ele quer cada vez mais a dose, seja do álcool, seja do fumo lá, do cigarro, seja de qualquer tipo de droga, ele fica naquela dependência porque ele quer ter a sensação novamente. E o escravo do pecado assim. Ele não é dirigido porque ele entende que a coisa é errada, ele tem que fugir disso, embora deseje. Mas a lei dele é o prazer. A lei dele é o que ele deseja. A sociedade vive assim de uma forma geral. As pessoas, elas não são dirigidas, não dirigem as suas vidas com base no certo e no errado, mas sim no que os seus desejos lhe pedem. Então, se eu desejo, se o meu coração deseja, é válido, é aprovado. Não é isso que o mundo ensina? Se você tem prazer em ser homossexual, seja homossexual, dê vazão aos seus desejos. Se você não é mais feliz no casamento e você encontrou uma outra pessoa que te faz feliz, separa e casa. Satisfaça o seu desejo. Se você tem prazer em destruir a vida das pessoas, em matar as pessoas, satisfaça esse desejo. Não, isso não pode. Percebe? Não, matar não. Porque tem gente que tem prazer em matar. Isso não pode, isso é errado. Mas todos os outros prazeres que eu tenho, eu posso satisfazer. Então, insensato é alguém que volta ao seu vômito. Ele está sempre voltando àquele pecado, àquilo que lhe dá prazer, porque ele é movido pelas sensações, e não por aquilo que é certo e o que é errado. Pode falar, Rodrigo. A expressão que é muito usada
Isso. O que seu coração está dizendo? Né? Jeremias 17, né? É exatamente isso, mas é um padrão completamente diferente. Eu quero ler o contexto em que o apóstolo Pedro cita esse provérbio. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, ele vai citar esse provérbio. Só que ele cita no verso 22, eu vou ler a partir do verso 17, que a gente entende o contexto. Provérbios, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 17 ao 22. Olha o que ele diz. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, ou seja, aqueles que acham que sabem tudo, jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Então existiam as pessoas que estavam quase saindo do caminho errado e andando no caminho certo, mas vieram alguns lá com a lábia, com conversa, passaram a conversa e disseram, olha, não tem nada a ver, siga o seu coração, porque Deus te criou para ser feliz. Deus não te criou para viver na tristeza. Olha que mensagem bonita, né? Dá um sermão de domingo e tanto. Todo mundo vai chorar, vai sair daqui feliz da vida. Deus, imagina quando aquele momento do sermão que eu costumo ter esse hábito, né? Costumo falar com entonação, né? Irmão, Deus te chamou para ser feliz, não te chamou para ser triste, não. Mas isso não é algo que Deus ensina. Que Deus te chamou para você ser filho dele obediente. Não é para você ser regido pelo prazer. Então, a nossa sociedade sacrifica a obediência por causa do prazer. Antes a obediência. Em primeiro lugar a obediência, depois o prazer. E aí, quando algumas pessoas não conseguem entender que é possível ter prazer na obediência a Deus. O salmista, no Salmo 119, ele vai dizer, né, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O Salmo 1, ele vai falar isso. Aquele que não se detém na roda dos pecadores, nem dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. É possível ter prazer em Deus, na obediência, na palavra de Deus. E aí, continuando aqui, paixões carnais, por suas libertinais, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Verso 19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, do pecado, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Se você é vencido pelo pecado, você é escravo do pecado. É essa a ideia. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, agora ele está falando para os crentes. Antes ele estava qualificando os falsos profetas, dos falsos ensinos. Agora ele vai falar para os crentes. Portanto, essa palavra portanto é conclusiva, e explicativa. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo o adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, o contexto em que o apóstolo Pedro aplica o ensinamento de Provérbios é que, uma vez que nós professamos Cristo, nós devemos fugir da prática do pecado. E é possível que algumas pessoas se levantem à nossa volta dizendo, olha, isso não tem problema. E tentem nos fazer filhos do inferno ao invés de filhos de Deus. Como Jesus critica os religiosos da sua época, dizendo que os religiosos faziam as outras pessoas filhos do inferno, pior do que eles, porque eles não entravam no reino de Deus, no céu, e impediam que aqueles que queriam entrar, entrassem. Então a gente vigia, no sentido de que
nós precisamos fugir da ignorância, da insensatez, fugir de uma vida que rejeita completamente a palavra do Senhor. E antes vale a obediência do que o desejo e o prazer. O verso 12 revela um perigo ainda maior que a tolice. Que uma vida sem a sabedoria divina, uma vida sem a sabedoria divina. Ele mostra que a soberba de sabedoria é pior do que a ignorância. Existe mais esperança para alguém que tem algo para aprender do que para alguém que acha que já sabe tudo. Interessante isso. Ele vem falando sobre a insensatez, sobre a ignorância, a tolice, mas ele diz assim, é melhor alguém que não sabe nada e reconhece que tem algo para aprender do que alguém que diz assim, eu já sei tudo. Porque alguém que diz que já sabe tudo, já fechou a cabeça, não aprende mais nada. Volta a ser insensato. Sim. Chega o autor da carta, o livro aos Hebreus, no capítulo de número 6, ele trata essa ideia, e ele chega a usar uma palavra difícil, ele chega a dizer, é impossível que aqueles que uma vez provaram do Espírito Santo, ele está falando da comunhão da igreja, né, do batismo, dos sinais, né, provaram das coisas de Deus e abandonaram a fé, é impossível renovar essas pessoas para o arrependimento. Porque se eles beberam de água limpa e quiseram voltar a beber esgoto, é muito estranho, né? Então essa é a ideia, é possível. E aí a gente chega à conclusão que essas pessoas nunca chegaram a um arrependimento verdadeiro, né, dos seus pecados, a uma conversão genuína, né? Mas estavam ali na igreja simplesmente por estar, né? Algumas perguntinhas aí. Você se interessa em aprender cada vez mais da palavra de Deus? Você está sempre interessado em aprender da palavra de Deus? Precisa responder, é um termômetro para você aí, né? Saber onde você está caminhando, né? Você já acha que sabe, que conhece o suficiente? São perguntas. Você é alguém que dá vazão aos seus desejos ou pede ajuda a Deus para reprimi-los porque deseja antes de tudo obedecer a palavra? Você é algo que só faz o que o seu coração manda? Você é alguém que está pedindo a Deus força para fazer o que Ele quer que você faça? Deus ainda não tocou no meu coração para eu ir lá conversar com a pessoa e me reconciliar com ela. Na hora certa isso vai acontecer, sabe, pastor? Eu sei, mas meu coração ainda não sente que é a hora para fazer isso, não. Está errado. Seu coração nunca vai pedir para você fazer a coisa de Deus, né? Pode falar, Paulo. Quando você não faz a vontade de Deus e faz o que você deseja? Não necessariamente. É Tiago, porque nem tudo é culpa do diabo, né? A carta de Tiago, ele vai ensinar isso. Cada um é tentado pela própria cobiça. O diabo pode tentar alguém, e ele vai pegar no seu ponto fraco que ele sabe. Mas nem sempre você é tentado pelo diabo. Você pode ser tentado pela sua própria cobiça. Você mesmo pode se colocar numa situação de tentação para você. Você não está na palavra de Deus, você está sendo um do outro lado. Isso. Você pode na própria vontade, eu acho que estou fazendo a vontade do inimigo. Sim. Mas não quer dizer que o que você esteja fazendo seja porque o inimigo te forçou a fazer. Davi ele vai dizer no Salmo 51,
Ele não diz assim: Senhor, me perdoa porque o diabo me tentou e colocou aquela mulher em cima da laje lá e me levou para a janela e eu fiquei olhando para ela, ela nua tomando banho. Davi não fala isso. Davi ele diz: eu nasci na iniquidade, Salmo 51, verso de número 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconhece que o problema estava com ele. Então assim, o diabo ele vai usar situações para nos tentar. Mas por que ele tem vitória? Porque a gente não anda no Espírito. Gálatas 5,16: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Mas não é que nem é você tentado porque você é fraco, né? Nós somos fracos. Paulo falou que a pessoa quando aceita Jesus, ele acha, aconteceu comigo, que lá nos afastados, eu fui recuperado. Então, aquelas coisas que eu fazia, depois que eu saí da fé, eu sabia que eu estava tudo errado. Isso resolveu. Então, sempre aconteceu alguma coisa, eu falo, nossa, tá. Então, acho que é relativo isso. Não é difícil. Não. Não é impossível. Exato. Obrigado. Não é impossível. Porque quando eu citei Hebreus, capítulo de número 6, talvez você tenha escandalizado, estou citando porque a Bíblia diz que existem pessoas que provaram das coisas de Deus e elas não vão se arrepender e vão para o inferno. Olha, imagina só, se tratando de pessoas que aparentemente fazem a vontade de Deus, são usadas para curar enfermidades e são usadas para expulsar demônios. Se tratando desse tipo de pessoas, Jesus já fala: olha, apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci. Né? Jesus fala: no último dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome fizemos milagre, em teu nome expelimos demônios, apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci. Então, é uma realidade. E aí, a gente aprende o quê? Uma vez que eu estou em Cristo, eu preciso desenvolver práticas para não esfriar na fé. Porque é possível, e a nossa doutrina ensina isso, quando a gente ensina sobre a perseverança dos santos, que em outras palavras é o ensino de que a gente não perde a salvação, mas é uma verdade que é possível que alguém que não desenvolva as práticas que são responsabilidade dela, que é orar, ler a Bíblia, ter comunhão com a igreja, se envolver com o corpo de Cristo, quando a pessoa não desenvolve essa prática, pelo contrário, ela sai da igreja, ela acha que, não, eu creio em Deus, creio em Jesus e não preciso da igreja, não preciso de Bíblia, não preciso de nada, estou eu com Deus, estou legal com Deus, ainda fala assim: não, estou bem com Deus, estou ligado com Ele até fala comigo, pastor, fala comigo, me direciona, envia alguém para falar, eu sou querido dele. Mas a pessoa ela vai tendo prática e vai se afastando a ponto de chegar um momento que ela esqueça que é filho e nem se ache filho. É o que aconteceu com o filho pródigo. Eu vou voltar para casa e vou dizer para o meu pai me tratar como os trabalhadores. Ou seja, é possível que alguém que seja filho perca a consciência de ser filho por uma prática contrária à palavra de Deus, porque se afasta tanto, mergulha tanto no pecado, que não consegue mais ter essa consciência de filho. Aí é necessária uma obra do Espírito Santo, caindo em si. Nessa parábola, para mim, é a ação do Espírito Santo, que faz com que essa pessoa olhe para o seu próprio pecado, para o seu erro, e reconheça que só em Deus ela tem o perdão. Foi isso que aconteceu com você. Foi uma obra de Deus. Você era filho, e aí nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser, mas você nem lembrava que era mais. Mas o Espírito Santo agiu e trouxe. Então, agora, é possível que alguém que nunca tenha sido, e não vai voltar. Então, a gente tem que ter esse entendimento aí. Né? Acabamos entrando até em outros aspectos. Né? O segundo ponto, e a gente já está quase no final, então eu vou dar uma resumida aqui. Né? Do verso 13 ao verso 16, a palavra que recebe ênfase é a preguiça, é o preguiçoso. Então você vai observar do verso 13
Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas, então ele vive com medo, ele não faz nada, simplesmente por considerar algumas situações. Então eu vou ler aqui algumas coisas que eu escrevi sobre esse trecho. O preguiçoso prefere o medo, prefere o conforto, tudo que o deixa em seu próprio estado. Então ele não quer ter incômodos. Então não é ser sábio alguém que não quer ter incômodos. Uma vez eu ouvi um sermão, estava no seminário, e um pastor fez um sermão falando sobre Sara. Sara era estéril, e havia ali cessado os incômodos das mulheres, que é a menstruação. Ou seja, alguém que não tem incômodos não gera filhos. Às vezes, para a gente chegar a algum lugar, é preciso ter incômodos. Se não tiver incômodos, não tem transformação, não tem vida. Olha que interessante. Então, preguiçoso, ele não quer ter incômodo. Ele justifica-se no medo. Ele justifica-se no leão que está lá fora. Ele justifica-se no problema. Mas ele não pensa em nenhum meio. Como ele pode sair de casa. Prefere ficar lá, refestelado. Ele apenas considera alguns problemas, mas não quer se dar ao trabalho de enfrentá-los e solucioná-los. Tem gente que só vê problema, mas não quer enfrentar problema. Apenas tece comentários sobre eles e assim tenta justificar a si mesmo. Ele considera, olha, se eu tivesse isso, se não tivesse essa situação aqui, eu poderia fazer assim. Olha, mas se eu não estivesse passando por isso, eu estaria agindo de outra maneira. Mas está vendo esse problema aqui? É justificável o fato de eu estar nessa condição. Então ele justifica a si mesmo, arrumando desculpas. É o verso 13. O preguiçoso é visto também como alguém que tem o hábito de reclamar, verso 14. Mas não faz nada para mudar a sua situação, não sai do seu lugar, é a porta rangendo. Você abriu a porta, fechou a porta, abriu a porta, a porta sai do lugar, está sempre reclamando. É o preguiçoso. Está sempre reclamando de alguma coisa, nunca está bom, mas ele não move nada para mudar a realidade. Primeiro passo para você chegar a algum lugar é decidir que você não pode mais ficar onde você está. Quer mudança, mas não quer mudar nada. Então, se a gente quer alguma coisa diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente. Tem que sair do lugar. O preguiçoso não quer ter o mínimo de trabalho. Isso leva à morte. É uma ideia que sempre se recorrente no livro de Provérbios. E essa morte aí, como a preguiça é um pecado, essa ideia da morte é uma questão eterna. Tá? Todos esses pecados aí levam à morte eterna. Ele não é capaz de cuidar de si mesmo, e tem um bom motivo para isso. O verso 15, o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Então ele está ali, está tudo que ele precisa, mas prefiro morrer de fome. Por causa do medo, por causa do comodismo. Há pessoas que sempre arrumam justificativas para as suas atitudes, sempre desculpam-se em suas limitações, fraquezas e problemas gerais, mas não têm a coragem de lutar. Preferiram o medo e o conforto ou a segurança da mesmice, mas não querem enfrentar a dor para serem transformados e experimentar algo diferente. Não é sábio permanecer assim. O versículo 16 revela um contraste e uma transição para o próximo problema que Salomão irá abordar. Ele vê que o preguiçoso, para prover respostas, ou que a seus próprios olhos demora em dar resposta, ou seja, alguém que está refletindo, pensando o que vai falar, é melhor que aqueles que pensam saber de tudo e oferecem respostas rapidamente, sem refletir. Então essa é a ideia. Alguém que começou a falar, alguém já tem resposta. E o outro está lá pensando, demorando, refletindo. Então o que é preguiçoso aos seus próprios olhos. Alguém que demora aos seus próprios olhos trazer uma resposta, porque está refletindo. Então ele faz esse contraste aí do preguiçoso, alguém que demora, com aquele que é rápido em oferecer resposta. Isso não é necessário. No verso 12, que foi uma transição também, da insensatez, da tolice para a preguiça, ele diz, é melhor ser tolo do que ser soberbo de conhecimento, achar que sabe tudo. Ele está dizendo agora, é melhor ser preguiçoso
do que ser alguém que faz tudo com pressa sem pensar. Percebe que ele está buscando o quê? O equilíbrio. O equilíbrio. Tem que andar nos trilhos, não é nem num nem no outro. Uhum. A preguiça é muito ruim, um grande pecado, mas ela, quando é dirigida pela prudência no falar, é melhor que os lábios vaidosos. Você costuma deixar para depois o que você poderia fazer hoje? Você costuma desculpar você mesmo do medo de não enfrentar os problemas? Sempre tem uma justificativa por não tomar uma atitude? Procrastina, ou seja, deixa para amanhã. Então você precisa vigiar isso aí, porque esse não é o caminho da sabedoria. Terceiro, fugir do mal da maledicência, é o que ele vai tratar do verso 17 ao verso 22. Nesses versículos, o mal é apresentado como aqueles que usam de palavras e de um comportamento doloso, ou seja, intencional, para interferir e prejudicar a vida das pessoas. Por se julgarem sábios aos seus próprios olhos, que é a soberba, se intrometem em questões que dizem respeito à vida de outras pessoas. É tentar tomar posse de algo que não lhe pertence. A ideia, quando ele diz ali, é como alguém que viu passar um cachorro, pegou o cachorro pela orelha. O cachorro não é seu. Deixa o cachorro seguir o caminho. Não se meta com o cachorro, está arriscado você até ser mordido. Então, não se intrometa naquilo que não lhe pertence. É o verso 17. Brincadeiras nunca serão brincadeiras se o objetivo for expor os defeitos e denegrir alguém. Às vezes, por brincadeira, você expõe o defeito de alguém. E isso transgride o 9º mandamento, quer dizer falso testemunho. Então, pode haver uma intenção, que ele quer mostrar no verso 18 e 19, é que pode haver uma intenção de engano e má para com o próximo, ainda quando as palavras digam que foi de brincadeira. Ele cita a questão do vaso, né? Verso 18. Como louco que lança fogo, flecha e morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Então, brincadeiras de mau gosto podem destruir pessoas e relacionamentos. Os versos 20 e 21 nos ensina que devemos fugir de tudo que promove discussões e discórdias entre as pessoas. Quando não há ninguém para falar mal e fazer uso indevido das palavras, as discussões podem cessar. É um ensino que a gente já viu em Provérbios. A resposta branda desvia o furor. Na nossa tradução é assim. Mas a forma como se fala pode aumentar o problema. Dependendo como você fala, você pode colocar fogo no negócio. E hoje em dia a gente vê, ao invés das pessoas separarem as brigas, elas estão filmando as pessoas brigando. Até ver a morte do outro. Nós somos os pacificadores. Lembrem disso. Precisa vigiar o que sai, precisamos vigiar o que sai dos nossos lábios. O verso 22 nos lembra que as palavras ruins podem seduzir e influenciar. Comida fina significa algo que agrada o paladar. A maledicência pode agradar o coração do pecador, não esqueça disso. Você vai gostar de ouvir. Daniel não quis se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel capítulo 1, verso 5 e verso 8. Jesus ensinou que as palavras podem contaminar a própria pessoa que estão à sua volta. Mateus 15, verso 17 e 18. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. Então, esse mesmo ensino em Provérbios, que essa palavra é como uma comida fina, ou seja, maledicência, é algo que agrada, você vai gostar de ouvir falar mal dos outros, você não vai gostar quando alguém chegar e falar mal de você, falar na sua cara aquilo que você precisa ouvir dos seus defeitos e suas falhas, mas quando alguém vier para você e falar assim, tá vendo, André, a Josiane? O que tem a Josiane? Né? A gente gosta disso, mas tem que fugir disso. É comida fina é que é agradável. Mas difícil alguém ter coragem de dizer assim, não quero ouvir não, tá, André? Não precisa falar não. Se você não quer falar com ela, não fala comigo também não. Deveria ser assim. Acho que nunca mais a pessoa te procurar para falar algo, né? Não é verdade? Acho que ninguém ia procurar a gente para falar mais nada.
estou sendo duro, entendeu? E aí você cai na armadilha. Exato. Então, às vezes, a gente tem que pedir a Deus sabedoria para nos posicionarmos, para não sermos coniventes com o insensato, com o pecador. Aquele que honra o insensato é como a neve no verão e como a chuva no tempo da ceifa. Não adianta de nada, né? Foi o que ele já ensinou. Que tipos de palavras têm saído da sua boca? A gente refletir nisso aí. E o último lugar, do verso 23 ao verso 28, ele vai falar sobre a hipocrisia, ou um outro termo que a gente pode ser usado, a falsidade. Algo marcante na maioria desses versículos é o coração maligno e o engano. É algo que ele sempre menciona, verso 23 até o verso de número 28. Ele fala de algo que se apresenta bom nos lábios e no trato, mas que a intenção não possui bem algum. Os lábios que falam de amor podem esconder um coração mal intencionado, verso 23. O ser humano é capaz de dissimular. Você sabe disso. E muitas vezes nós fazemos isso quando é necessário, embora não deveríamos fazê-lo. Dissimular é você falar alguma coisa, sorrir, mas dentro você sabe que não é nada daquilo. Nós temos a capacidade de orar a Deus, estarmos falando com Deus, e ao mesmo tempo, em alguma parte aqui, estarmos pensando coisas terríveis em relação ao próximo. Ou só eu? Você nunca? Senhor, abençoa fulano, tal, e ao mesmo tempo, numa partezinha, você sabe que Deus está vendo aquele lado do seu pensamento em que você desejou mal para alguém, que você tem vergonha de falar daquilo até para Deus. Eu penso que não seja que esse pecado não é só meu, que essa natureza não seja só minha. Acho que isso é coisa de ser humano. Se a gente consegue fazer isso com Deus, você acha que não vai fazer com o outro? Adorei o presente. Só um exemplo básico, né? Só um exemplo básico, né? Mas aqui o texto é alguém que dissimula, alguém que sorri, mas que tem uma intenção ruim por trás. Né? Do presente é coisa simplesinha demais. Né? O ser humano é capaz de simular, falar docemente, desejar e planejar um mal amargamente para alguém. Isso é o verso 24 e verso 25. Não podemos deixar o nosso coração enveredar por esse caminho de aparência. Precisamos ser sábios e transparentes com as pessoas que nos cercam. Sempre com verdade, mas também com respeito. Mas não com mentira e falsidade. As intenções que conseguimos esconder, cedo ou tarde, acabarão vindo à tona. É isso que ele está falando aí no verso de número 26. Você pode até conseguir encobrir o ódio, enganando, através do engano. Mas a intenção com que você está falando ou fazendo alguma coisa, cedo ou tarde, isso vai vir à tona. Temos um Deus que vê o coração e julga as intenções. Jesus sempre ensinava por uma parábola quando percebia no coração dos religiosos pensamentos falsos e hipócritas. Ele sempre falava isso. Ó, Simão, por que você está considerando isso? Tem uma coisa para te contar. Tinha um senhor que tinha 2 pessoas devendo. Um devia 50, outro devia 500 denários. Os 2 não tinham com que pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 vai amar mais? Aí responde, supõe que aquele que mais foi perdoado. Pois é, Simão, cheguei na tua casa, você não me deu um beijo, você não me deu uma água para eu lavar as mãos e os pés, e essa mulher, desde que eu cheguei, não cessa de me beijar os pés. Aí Simão deve ter pensado assim, como é que ele sabia que eu estava pensando? Porque ele vê as intenções. Então, tudo vai ser descortinado um dia. O verso 27 nos lembra da lei da semeadura. Essa lei da semeadura está presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento é chamada de lei da retribuição. No Novo Testamento é a lei da semeadura. Só citei, peguei um texto aqui do Antigo, o Salmo 37, verso 14 e 15, ele vai dizer, os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhe transpassará o próprio coração,
e os seus arcos serão espedaçados. Está dizendo que a pessoa má, quando intenta o mal, ela vai sofrer as consequências e cair na própria armadilha que ela faz. Esse é o ensino. Então, o Novo Testamento, em Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E aí o verso 28, ele vai tratar de elogios, de mentiras, né? Os elogios nem sempre são bons, porque podem esconder um coração maligno. E aqui ele vai tratar, nesse versículo 28, 2 tipos de mentira. Primeiro é a calúnia, que é a fofoca, que destrói as pessoas publicamente. E o segundo é a bajulação, que destrói as pessoas secretamente. Você fala mansinho no ouvido, e se a pessoa não vigiar, a vaidade vai crescendo, ela se acha. Né? Assim, Absalão roubava o coração dos israelitas, né? do povo. E aí fazia com que o povo não seguisse a Davi e seguisse a ele. Né? Porque falava manso, diminuía a dívida, né? Os impostos. Jesus criticou muitos hipócritas. Mateus 23, 25 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro são cheios de rapina e intemperança. Que peçamos ao Senhor para nos ajudar a sermos sinceros com nós mesmos e com o próximo. Que nosso coração não tenha nenhuma intenção ruim em relação ao nosso próximo. Que você não deixe seu coração azedar, que você seja transparente, que você chame para conversar, que você não espere o tempo deixar a ferida virar uma casca grossa e o machucado fica por baixo, nunca cicatriza. Né? Primeira carta de João, no capítulo 3, verso 14, ele vai dizer: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Então essa é a ideia aqui da falsidade, da hipocrisia no texto. É alguém que fala algo, mas a intenção é fazer o mal e não fazer o bem. Eu quero concluir dizendo que não há como fugir desses males, da tolice, da maledicência, da falsidade, né, e da preguiça. Não há como fugir desses males sem um reconhecimento de que nós mesmos, em muitos momentos, mesmo tendo consciência do que é certo, acabamos trilhando um caminho errado. O primeiro passo é reconhecer que precisamos aprender mais de Deus. É um remédio contra a insensatez, a tolice. Depois precisamos abandonar todo o orgulho de pensarmos que somos bons o suficiente. E ainda devemos ser transparentes para reconhecer nossos erros, como para tratar com as pessoas à nossa volta e fazer isso para o bem delas e nosso, e não para gerar mais problemas. Devemos ser pacificadores.